Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje nós nos reuniremos aqui para falarmos de cinema. O objeto da nossa reflexão hoje será trazer alguns temas, alguns assuntos que estão presentes num filme de 2005 chamado O Jardineiro Fiel. Nós faremos uma análise deste filme, vamos ver algumas ideias que estão presentes nele e o quanto que elas nos podem acrescentar algumas coisas à reflexão. Mas antes de falarmos sobre este filme propriamente dito, antes de entrarmos neste assunto, eu te convido a se inscrever em nosso canal, nesse espaço, o espaço Carpideia, que é um espaço voltado para a divulgação de conhecimento nas áreas de filosofia, de ciência, literatura, áreas com as quais nós temos afinidade e formação. Portanto, se inscreva em nosso canal e nos ajude a divulgá-lo a fim de que possamos levar as reflexões aqui desenvolvidas a um grupo cada vez maior. Bem, sobre O Jardineiro Fiel, este filme, como eu já antecipei, filme que entrou em cartaz nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre um grande mercado a ser conquistado, principalmente em se tratando de cultura, de entretenimento, né, da área mais voltada ao entretenimento. Este filme entra em cartaz nos cinemas americanos em 2005 e ele é protagonizado por um casal, por duas personagens, Tessa Quayle e seu esposo Justin Quayle, interpretados respectivamente pelos atores Rachel Weisz e o Ralph Fiennes. Estes dois atores darão vida a este casal, Tessa e Justin, que vivem um relacionamento que os conduz a alguns labirintos que vão se mostrando ao longo de todo o filme. O Justin Quayle é um diplomata lotado na África, mais precisamente no Quênia, e que conhece uma jovem bastante idealista, uma jovem bastante apaixonada por questões sociais, uma jovem que tem uma visão de mundo mais orientada pelo pensamento de esquerda. Ela é uma crítica da guerra do Iraque. O próprio Justin, seu esposo, a concebe como uma revolucionária. Inclusive, o filme tem algumas referências bastante explícitas acerca da esquerda, né? Justin brinca que batizaria o filho que a Tessa estava esperando dele como Che, batizaria de Che, né? Uma referência ao revolucionário argentino que marcou
história, que fez história em Cuba, Che Guevara, né? Há também no filme aparece uma criança no filme chamada Cal, que é uma referência ao grande filósofo Karl Marx, né? Enfim, o filme tem algumas referências relacionadas à esquerda que caem muito bem na posição e no discurso da Tessa Coelho. Ela, portanto, essa figura idealista, apaixonada, que conhece este diplomata, que é uma figura mais contida, uma figura mais reservada, uma figura mais racional. O seu hobby é justamente cuidar das plantas, cuidar do seu jardim, e aí nós já temos um indicativo acerca do sentido do título do filme, embora essa ideia de jardim seja uma metáfora que vai nos colocar diante, que vai dar uma certa amplitude a este termo que nós já veremos. Este relacionamento entre Justin e Tessa vai culminar num matrimônio que proporcionará a ela, Tessa Coelho, sair da Europa e ir para o continente africano. Lá ela se depara com um país extremamente pobre, um país que vive numa situação extremamente precária, um país, e aqui nós temos uma chave muito cara ao filme, muito cara ao discurso do filme, um país de maioria negra, de população praticamente toda ela negra, e ela então, e como se não bastasse, é um país que vive sendo explorado por, dentre outras indústrias, a indústria farmacêutica. Vejam, esta será a indústria farmacêutica, será a grande vilã desta narrativa, desta obra cinematográfica. Será ela o pivô de uma crise entre o casal, de um desentendimento muito explorado na primeira parte do filme e que vai sendo esclarecido na segunda parte do filme. A narrativa do filme não é uma narrativa linear. E quem ainda não assistiu o filme, eu sugiro que vocês assistam filme, até para se inteirar melhor daquilo que a gente está abordando aqui. A ideia é justamente essa, que vocês, quem não viu o filme, que vá ver, porque é uma bela obra cinematográfica e dirigida por um diretor nosso, né? Essa obra teve a sua direção a cargo do grande Fernando Meirelles, né? Fernando Meirelles, lá de Cidade de Deus. Cidade de Deus é anterior ao Jardineiro Fiel, né? Inclusive o Meirelles, quando foi gravar esse filme na cidade de Quibera, ele se deparou com uma pobreza, e a pobreza aqui no filme é extremamente realista, né? Ele se deparou com uma pobreza muito mais acentuada,
muito maior do que a pobreza dos morros do Rio de Janeiro, onde ele filmou Cidade de Deus, né? É um filme que tem um dedo nosso, né? Um dedo nacional, um dedo brasileiro, é dirigido pelo Fernando Meirelles, e o filme constitui uma grande crítica à indústria farmacêutica. O filme é uma crítica à indústria farmacêutica e eu quero já fazer um parênteses aqui. Em tempos de negacionismo, é sempre muito bom nós pontuarmos, nós delimitarmos o terreno de nossa fala e de nossa crítica. Vejam, o filme é uma crítica à indústria farmacêutica, mas não uma crítica à ciência farmacêutica. É bastante diferente. Até porque você fala que em tempos de negacionismo, dizer que o filme é uma crítica à indústria farmacêutica sem contextualizar isso, é quase que pregar esta obra um discurso negacionista aos menos precavidos, aos mais precipitados, aos menos prudentes, né? Não, o filme não tem uma vertente, uma pegada negacionista. O filme faz uma crítica à indústria farmacêutica e não à ciência farmacêutica. São coisas diferentes, são coisas distintas. A indústria farmacêutica, que aqui é representada por uma empresa chamada KDA, esta indústria farmacêutica vai lançar no mercado um medicamento, o Dypraxa, que é um medicamento que tem como finalidade combater uma tuberculose que se tornará em breve um problema de saúde pública de proporções mundiais, né? Um problema, essa tuberculose se tornará um problema mundial, né? E veja, nós estamos aqui falando de um filme de 2005, né? 15 anos antes da pandemia do Covid-19, né? Bem, esta indústria vai lançar um medicamento que tem como finalidade combater esta tuberculose, que será uma tuberculose mundial, né? Uma tuberculose, diríamos, propositalmente disseminada, né? Porque não poucas às vezes quem produz a doença é o mesmo que produz a cura, o remédio, né? E essa relação está presente no filme. A KDA precisa agora testar a eficácia deste medicamento Dypraxa e escolhe justamente testá-lo num país africano, num país de população negra e num país extremamente pobre. Vejam, esta empresa que está sediada na Suíça, esta empresa que tem representantes ingleses, europeus, né? O próprio Justin é um diplomata inglês, e aqui nós vemos novamente a história meio que se repetindo, né? Os britânicos, os ingleses, e isto no filme, né? Os ingleses explorando
países africanos, única e exclusivamente em benefícios econômicos próprios. Ora, a KDA escolhe justamente o Quênia para tornar a sua população uma espécie de cobaia para a eficácia, para o teste da eficácia deste medicamento. Porém, o medicamento apresenta problemas. O medicamento, o Daipraxa, apresenta problemas, efeitos colaterais fatais, que levam pessoas à morte. É aí neste enredo que a Tessa vai se posicionar, que a Tessa vai se situar. Por quê? Porque ela acaba descobrindo esta prática, ela acaba descobrindo que o medicamento, o Daipraxa, o remédio Daipraxa, acarreta efeitos colaterais e que são fatais, pois levam ou têm levado algumas pessoas à morte. Estes efeitos colaterais proibiam o medicamento de ser posto na praça para a venda. Entretanto, reportar o medicamento a novos experimentos laboratoriais iria atrasar o processo da venda deste medicamento em pelo menos 3 anos. Ou seja, a empresa, a indústria farmacêutica, e vejam, a indústria farmacêutica é uma potência econômica mundial, uma empresa extremamente rica. A indústria farmacêutica só perde em termos de poder econômico para a indústria do petróleo e os bancos, né? É uma indústria extremamente rica, né? Vejam, 3 anos para submeter de novo este medicamento Daipraxa a novos testes laboratoriais, a novas pesquisas, iriam implicar um prejuízo muito grande para a empresa. Portanto, o que fazer? Testar o medicamento nessa população empobrecida e esconder, maquiar os efeitos colaterais que o remédio tem causado, inclusive levando à morte a algumas pessoas. É aí que a Tessa entra, desbaratando toda essa textura, todo este enredo, e se prontificando a levar a denúncia à frente, né? Levar a denúncia adiante. E neste contexto ocorre uma tragédia, que eu não vou aqui antecipar qual seja, até porque de repente alguém ainda não assistiu o filme, né? Vai me taxar de spoiler, né? E não quero ser spoiler, não quero estragar o prazer de ninguém. Repito, é um filme muito bom, assista, vale a pena. É um filme, principalmente o pessoal aí que é um tema bastante atual, e o pessoal que presta Enem, o pessoal que estuda ciência, filosofia. É um filme muito sugestivo para a reflexão, para refletirmos acerca dessas áreas, né? Ocorre uma tragédia no filme que vai dar uma guinada principalmente em relação à vida do Justin Quayle. Por quê? Porque esta tragédia vai de alguma forma tirá-lo do seu jardim e levá-lo a um jardim metafórico, figurativo,
que é o jardim eivado de ervas daninhas e que ele ignora, o jardim chamado África, o jardim chamado Quênia, um jardim belo, mas que precisa ter as suas ervas daninhas arrancadas para que ele se mostre em toda a sua força, em todo o seu esplendor. Ora, Justin, em meio a por conta desta tragédia, sai deste seu jardim particular e ingressa num outro jardim, o jardim do Quênia. E ele ingressa num jardim que é extremamente perigoso. Por quê? Porque agora quem vai assumir o papel investigativo de desvendar o que de fato ocorre por trás daqueles tratamentos, naqueles hospitais que vivem num recanto, num recôndito, isolados do mundo. Quem vai assumir este papel investigativo para descobrir quais os verdadeiros interesses da indústria KDA, do governo inglês? É ele, é o Justin. E para isso, ele precisa remover essas pedras. Mas, e eis aqui uma fala do filme, mas tirar pedras de jardins estrangeiros é um ato muito perigoso, mas mesmo assim ele assume esse papel investigativo e o filme tem muitas referências, né? Referências que vão do Rei Arthur a Jacques Cousteau, né? E quando eu ouvi o Justin explorando o corpo da Tessa grávida, evocando, como se fosse uma espécie de Jacques Cousteau, né? Intuitivamente, essa sonoridade Jacques Cousteau, o grande explorador não, descobridor, melhor dizendo, né? Jacques Cousteau. Quando eu ouvi a pronúncia desse nome, eu fui reportado intuitivamente ao grande filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. E por quê? Não apenas por conta da sonoridade, mas também por conta do jardim, né? Porque Rousseau, inclusive eu tenho aqui no Carpideia, no nosso canal, um vídeo falando sobre a 7ª caminhada de Rousseau. Dê uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo que eu falo acerca das caminhadas de Rousseau nos bosques, de sua região, nos bosques de sua última moradia, e que revela a paixão de Rousseau pela natureza, pela botânica, né? Então, quando eu vi Jacques Cousteau, a referência a Rousseau foi quase que imediata, e Rousseau e jardim tem muita relação, viu? Rousseau e natureza tem muita relação, né? Então, há referências que vão do Rei Arthur, da Távola Redonda até Jacques Cousteau, né? E uma das referências que aparecem no filme é a James Bond, o grande espião inglês da ficção, da ficção, né? James Bond é referido nesse filme, e o Justin vai assumir esse papel investigativo a lá James Bond. Entretanto, esse papel é um papel extremamente perigoso, e esse processo de investigação vai levá-lo até uma outra extremidade do mundo, né? Até o Sudão, né? E o Sudão será o
praticamente o ponto derradeiro dessa sua viagem investigativa. E no Sudão, é no Sudão que a metáfora do jardim começa a ficar mais clara. Por quê? Porque no Sudão, o Justin, e o Justin agora, quase que na condição de um exilado, ele que era um diplomata, portanto uma figura que representava a Inglaterra no mundo, né, disposto a ir a qualquer parte do mundo que o seu país lhe enviasse, né? Portanto, agora na condição de exilado, quase que na condição de exilado, ele encarna a verdadeira diplomacia, né? Uma diplomacia que vai cuidar das relações humanas e não das relações político-ideológicas de seu país. É lá no Sudão que essa metáfora do jardim começa a ficar mais clara, porque lá no Sudão, entre uma fala e outra, nós vemos que Justin e Tessa são quase que comparados a Adão e Eva. A Adão e Eva. Inclusive, o Dr. Brand, ou Lorber, que criou o Daipraxa e descobriu a sua inconsistência e descobriu os seus problemas e por isso agora está praticamente recluso, fugido para um rincão do mundo, para o Sudão. É dos lábios dele que esta metáfora do jardim, essa ideia de uma Eva e de um Adão encarnados, né, na figura do Justin, da Tessa, começa a ficar mais clara, né? O Lorber, o Dr. Brand, afirma que chega a afirmar que faz um elogio à mulher, né? E é um elogio, não é uma fala machista, e vocês irão entender, né? Ele vai dizer que Adão foi apenas um esboço. Deus acertou ao fazer Eva. Adão foi apenas um projeto, foi um risco, um rascunho, mas o projeto verdadeiro, o projeto ideal de Deus, se concretizou em Eva. Deus acertou em Eva. Adão foi apenas um esboço. Adão foi apenas um rascunho. E por que ele faz esse elogio? Porque em sua fala, quem causa a guerra são os homens. Quem causa os conflitos bélicos são os homens. As mulheres constroem um lar, ou seja, o lugar de paz, o lugar do convívio harmônico, o lugar do convívio sereno. Já os homens, estes fazem guerra. E Adão e Eva, na fala deste professor, reporta o discurso, reporta indiretamente as figuras de Tessa e do Justin, porque o Justin vai endossar a comparação, endossar a fala do Dr. Brand ao afirmar que Adão não passou de um rascunho e que Eva foi o grande acerto de Deus. Justin vai endossar esse discurso dizendo que esta era a filosofia de Tessa. Esta era a filosofia, esta é uma filosofia da sua esposa. E a ideia de Adão, vejam, Adão, fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão, o primeiro trabalho, quando Deus cria Adão, Deus lhe dá o cargo de cuidar do jardim, né? O primeiro ofício de Adão
O ofício que Deus entrega a Adão é o ofício de cuidar do jardim do Éden. E Tessa e Justin quase que são um protótipo, né, de uma nova humanidade, uma humanidade extremamente altruísta, uma humanidade solidária com o outro, uma humanidade que não se relaciona, com a ciência, que deseja provar do fruto da ciência, mas a partir de uma filosofia antropocêntrica. Ora, a ciência, como eu havia dito no filme, não é um objeto primeiro a ser criticado pelo filme. A crítica do filme recai aos interesses econômicos que manipulam a ciência, que fazem da ciência um instrumento para o enriquecimento alheio, o enriquecimento escuso, o enriquecimento por meio da corrupção. A ciência aqui não é o objeto da crítica. O objeto da crítica é o negócio em torno da ciência. E aqui eu lembro uma fala do filósofo da ciência, Paul Feyerabend, criando o caminho que os homens no século XX deram à ciência, afirma que no século XX a ciência deixou de ser uma aventura filosófica e passou a ser um grande negócio. E esta ideia de ciência enquanto negócio está presente no filme, é encarnada pela indústria farmacêutica, que será, repito, a grande vilã numa tragédia narrada em perspectivas shakespearianas, né? Aqui eu faço aqui a gente pode fazer uma leitura, inclusive essa leitura eu lembro que eu ouvi pela primeira vez do saudoso jornalista Salomão Schwartzman, grande Salomão Schwartzman, já de saudosa lembrança. Salomão Schwartzman, assim que esse filme saiu em cartaz aqui no Brasil, ele fez uma crítica breve a este filme, e na qual ele identificou no enredo do filme um verdadeiro enredo shakespeariano, né? um enredo semelhante a uma tragédia shakespeariana, para sermos mais precisos, a tragédia Otelo de Shakespeare, né? Sendo que Justin encarna o Otelo, Tessa é a Desdémona, esposa de Otelo, e quem será o Iago, o vilão? Iago, o vilão, será a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que fez da ciência um grande negócio e que agora, a fim de enriquecer-se ainda mais, torna o mais pobre, torna o homem negro uma cobaia para o bem-estar do homem civilizado, do homem inglês, do homem europeu, do homem branco, do homem de olhos claros, né? Vejam, esta é a grande crítica, é a crítica à indústria farmacêutica, que recorreu à ciência farmacêutica e dela lhe deu outra roupagem, não mais a roupagem antropocêntrica, que parte da premissa de que a ciência existe para o homem, ou seja, a finalidade da ciência é o homem, é o bem-estar do homem. A indústria farmacêutica que rompe com essa premissa e vai fazer da ciência um negócio para o enriquecimento de uma minoria, de uma elite
nos dizeres da própria Tessa, de um grupo elitizado, uma minoria de alquimistas que transformam recursos básicos que todo hospital deveriam ter, recursos básicos que não chegam aos hospitais do Quênia, em limusines utilizadas para o conforto, a regalia, o bem-estar destes alquimistas, destes homens que fizeram da ciência um grande negócio. Esse é o ponto crítico do filme. Esta é a ideia que será enfrentada de forma maravilhosa, magistral, nesse filme, O Jardineiro Fiel, que tem, repito, a direção do nosso grande Fernando Meirelles. Portanto, essas são as ideias que percorrem aí o filme, né? São as ideias que constituem a coluna vertebral deste enredo, e eu espero muito que, se você já assistiu, assista de novo o filme a partir dessas balizas de reflexões, e se não assistiu, espero que você assista, porque é um belo filme, é um grande filme, e eu recomendo, tá? Se você assistiu, deixa aí o seu comentário acerca deste filme, quais são as suas impressões, se você conseguiu de repente identificar outras ideias que eu não consegui ver, enxergar, né? E qual a sua opinião sobre ele, enfim. Interaja conosco acerca deste filme, e eu espero tê-los ajudado, ou pelo menos inspirados, a assistir novamente ou pela primeira vez este filme. E foi um prazer enorme estar discutindo essa obra com vocês. Espero, em breve, nós estaremos outro filme aqui para a nossa discussão. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu joia no canal, e compartilhe esse espaço a fim de que nós possamos levar a um número cada vez maior de amigos, colegas que se interessam por esse tipo de assunto. Um grande abraço e até a próxima.